Folha 1 de volta. E nesse final de ano todo mundo espera por ele o 13º salário. Mas o jeito de administrar essa renda extra do final do ano é muito importante. Alguns acabam comprometendo antecipadamente com novas dívidas. Outros, por prudência, guardam parte desse dinheiro quando recebido para quitar algumas dívidas que já existem, outras que começam surgindo no começo do ano que está chegando, como, por exemplo, o IPVA. Sem licenciar você não consegue rodar com o seu automóvel, enfim. Mas a criatividade e o uso consciente são fundamentais para que, ao invés de uma novidade positiva, se transforme num novo problema e numa ampliação das dívidas. Para fazer uma análise da importância desse uso consciente do 13º, recebemos aqui com muita alegria o professor Paulo Sanguedo, grande economista da cidade, está sempre aqui, um dos nossos debatedores fixos. É um desafio administrar bem o 13º. Exatamente. Uma boa tarde aos telespectadores. Infelizmente, às vezes vira uma faca e dois gumes, porque a expectativa da chegada de um novo salário leva muita gente a comprar, a gastar por conta. Além até. Além. Esquece da dívida que já existe. Então, quando essas duas dívidas se encontram, o 13º já não dá mais. Aí já começa outro problema, que é exatamente começar a matar essa dívida. Aí o que é que precisa ser feito? Procurar primeiro a dívida que tem juro maior. Procurar livrar dessa. Para ir ao pouco batendo as outras. E, além disso, existe um outro problema maior, como você falou bem. Existe outros contos que vêm, que é o IPVA, o fatídico imposto de renda, em abril, a matrícula escolar. O material escolar. Então, isso aí, quem não tiver uma economia para fazer frente a essa dívida, vai ter outro problema. Além da dívida que já existe, vai ter mais este problema para resolver. Além de mais, ter de guardar alguma coisa para passar o Natal, porque ninguém é de ferro, né? E uma ceia hoje em dia tem seus investimentos, né? Aquilo tudo que a cultura foi criando, a mídia foi criando, certos produtos que você tem que ter à mesa, que não são baratos e que só surgem nessa época. Então, se não economizar, nem a ceia consegue fazer. E agora vem uma enchente de propaganda desses produtos. Já começou. Já. É só abrir os jornais, se observa a televisão, e são produtos que não são baratos, são produtos caros, e, infelizmente, as pessoas se preocupam mais, às vezes, com aquilo que vai utilizar na ceia do que, na verdade, festejar o que é o nascimento de Jesus. O pessoal esquece mais disso do que esquece a parte espiritual e dá muito valor à parte material. É verdade, a grosso modo dizer, independente da religião da pessoa, né? Claro. Um momento de oração é fundamental, meia-noite do dia 24 e 25, mas muita gente acaba esquecendo. E esse consumismo, ele é fortalecido pelas grandes redes, não só de eletrodomésticos, né, as grandes lojas, mas também pelos supermercados que precisam bater suas metas. E aí realmente vai embora o dinheiro. Dá para organizar, por mais que seja um 13º pequenininho, sabendo, dá para, por exemplo, se livrar de uma dívida grande, dá para comprar os presentinhos e o produto da ceia. Claro, porque, como eu sempre digo, ninguém é de ferro também, né? Ele trabalhou o ano todo para ter uma feliz Páscoa e alguma coisa para gastar também. Agora, se tem uma dívida ou mais de uma acumulada, é como eu falei antes, tem que procurar, em primeiro lugar, fazer um planejamento para aquelas dívidas que têm juro mais alto, porque essas é que pesam. Tentar amortecer essas dívidas, para depois as menores, que juros menores, vai ao longo do tempo, as novas receitas que surgirão, o novo salário e outras receitas que porventura vier, a matar essas dívidas. Mas, se não fizer assim, vai entrar no ano 2019 com um problema muito sério. Agora, o pior de tudo é que nessa crise, muitas vezes a notícia não é muito boa. O pessoal do Estado já passou por isso, né? A Prefeitura ano passado teve o salário dividido, esse ano está tudo caminhando para ter a segunda parcela normalmente, mas muita gente passa por isso, e às vezes até numa empresa privada. O patrão promete, na época não paga. O problema disso tudo é exatamente aquilo que eu falei no início, a expectativa. Porque a pessoa compra por conta. O salário não vem, aí o problema se avoluma. Então, esse ano, pelo menos, o governo estadual está acenando dizendo que vai pagar o 13º. Mas são muitos funcionários, né? E o dinheiro também andou passeando em outros lugares, né? Infelizmente, esses crimes que aparecem, na minha opinião, eles são mais criminosos do que os próprios bandidos de rua.
Porque os bandidos de rua praticam aquilo por uma inconsciência de uma sobrevivência, às vezes. Mas eles estão matando milhares. E quantas crianças estão morrendo por falta de remédio, por falta de assistência e tal, por falta desse dinheiro? E é claro, se o governo não teve dinheiro para pagar os seus funcionários, foi porque esse dinheiro foi desviado para outro lugar. Então, esse que é o grande problema desse chamado crime colarinho branco, que eu considero muito pior do que a bandidagem de rua. Mas é verdade. Agora, por fim, essa questão da economia, nós sabemos que numa casa, às vezes nós temos várias pessoas empregadas, consequentemente recebendo 13º, seja via emprego público, via emprego no setor privado. Nós temos, às vezes, por exemplo, o marido, a esposa, os filhos, enfim. Às vezes você tem 4 pessoas recebendo o 13º e às vezes elas dividem as despesas daquela casa. Então é que você pensar numa forma criativa realmente de administrar esse dinheiro, que ele pode até surpreender com a sobra. Claro. E com coisas que a pessoa não programava, até para o verão. Enfim. Mas isso aí, que você acabou de dizer, é que é a sobrevivência do brasileiro. Porque muita gente não entende, por exemplo, como muitas pessoas, muitas famílias vivem com um salário mínimo. Não, não é o salário mínimo. É o somatório do salário mínimo que existe dessa família. Verdade. É por isso que eles sobrevivem. É o pai, a mãe, os filhos trabalhando. Então, o somatório desses vários salários mínimos dão um salário brutal. Então, consegue sobreviver. É claro. Agora, aqueles que têm um compacto maior de salários devem fazer um planejamento melhor também. Procurar dentro dos seus orçamentos aquelas prioridades. Para que o ano 2019 entre mais tranquilo. Senão vai entrar com problema, já começando um ano com problema, vai viver o problema o ano todo. Verdade, aí cai nessa questão dos empréstimos, de dívidas com agiotas, o que não é bom. Aí caiu na mão do agiota é suicídio. Porque para cobrar os juros, cair na mão do agiota só é pior se cair no crédito, nos cartões de crédito. Também é um perigo. Porque é pior que o agiota. É o agiota do futuro. É o futuro. Digital. Porque a taxa de juros do cartão de crédito é a maior do mundo inteiro. No mundo inteiro não existe isso que o Brasil tem. Quase 40% ao mês. Não existe isso em lugar nenhum. Nem a agiota cobra isso. Então, se o infeliz cair nisso, é demais da conta. E o que é o pior dessa história toda é que o próprio governo nosso, às vezes, aciona certas propagandas na televisão, incentivando as pessoas a fazerem coisas absurdas. Por exemplo, orientando os aposentados a fazer um empréstimo já compactado no salário. Consignado. Isso é um crime, porque a pessoa, quando põe um empréstimo no banco, quando você não pode pagar, você chama o gerente, conversa, acerta. Negocia. Esse não tem negócio. Vai tirar todo mês. Não tem jeito, não tem para onde correr. Verdade. É um crime o que o governo fez, incentivando o aposentado a ser consignado no salário. Isso não existe em país nenhum. Verdade. Saber administrar o que se tem é fundamental. Infelizmente, em vez de orientar o povo para o melhor, orienta para o pior. Verdade. Nós estamos tentando minimizar, humildemente, aqui com boas dicas. Mas o certo é o que eu procuro sempre fazer, quando tem a oportunidade de orientar, que muita gente não tem acesso à minha pessoa, pessoalmente. Mas através da televisão, eu sempre digo, a televisão, ela entra na favela e na mansão. É verdade, então, 90% da população de Cama me conhece por causa da televisão. É verdade. São muitos anos, em todas as emissoras. Exatamente. Obrigado pela visita e volte sempre. O prazer foi todo meu e um Feliz Natal para todos nós. É verdade, muito obrigado. A nossa edição vai ficando por aqui. Continue ligado a todas as janelas do Grupo Folha de Comunicação, com destaque para a janela digital, que é o portal folha1.com.br. Para você, uma boa noite.